tá? Estou, a partir de agora, filmando a nossa aula, ok? Então, pessoal, antes de eu retomar nos slides, tem algumas observações que eu sempre gosto de fazer no começo da nossa aula. O período regencial, ele é marcado pelo quê? Por exemplo, o primeiro reinado, ele é marcado pela Constituição, pela criação do poder moderador, pela centralização política de Dom Pedro I, pelo seu absolutismo e pela sua impopularidade em consequência disso, né? A dívida externa e tudo mais. Além da violência com que ele agiu contra a Confederação do Equador e tudo mais. Agora, o período regencial, ele é marcado pelo quê? O que caracteriza o período regencial, né? Bom, o período regencial, ele é marcado pelas revoltas. Isso é indiscutível. Você não precisa nem deve tirar isso da sua cabeça. O período regencial é marcado pelas constantes revoltas de norte a sul do Império Brasileiro. Nós teremos revoltas em várias províncias brasileiras. Bom, agora o que provoca essas revoltas, né? O que leva a população brasileira a promover tantas revoltas? Eu sempre trabalho em sala de aula, eu sempre trabalho com os meus alunos, que o Brasil sempre foi um país em que marginalizou a população mais pobre. Se você pegar a independência do Brasil, ela foi elitista. Se você pegar a Inconfidência Mineira, foi elitista. A própria Revolução Pernambucana, também elitista. Boa parte das nossas revoltas e dos nossos processos, independência, proclamação da República e os governantes brasileiros, né? Você pega os primeiros presidentes, todos eram fazendeiros, representantes da elite agrária brasileira. Os senadores durante o Império, todos eles fazendeiros, o voto censitário. Por que eu estou te citando isso? Por que eu estou te explicando isso? É importante que você entenda que quando a população é exageradamente marginalizada, ou seja, excluída das nossas decisões, uma hora ela vai se revoltar, uma hora a insatisfação vai eclodir. E no Brasil, a melhor forma que a população encontrou em se manifestar contra essa marginalização foi promovendo revoltas. Gente, se você pegar, por exemplo, a história dos Estados Unidos, são raras as revoltas. Tudo bem, você tem uma guerra civil chamada Guerra de Secessão, que foi longa, que matou milhares de pessoas entre norte e sul. Porém, você não tem revoltas constantes nos Estados Unidos. A história norte-americana é uma história estadunidense, é uma história de intensa participação popular. No Brasil, o povo foi marginalizado desde o seu ato da independência. Eu quero reforçar que a independência do Brasil foi absolutamente elitista. O próprio historiador José Robson de Arruda, em seu livro Toda a História Brasileira, ele diz que o povo brasileiro ficou bestilizado, marginalizado, boquiaberto, ele não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Compreende? Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês, quando a população brasileira é exageradamente excluída, marginalizada, não participa dos seus processos de independência, processo político, proclamação da República, a única forma que essa população encontra de se manifestar contra essas imposições e contra o governo é através de revoltas. E o período regencial foi o período que foi marcado por revoltas. É claro que a gente tem que lembrar que no período regencial nós tivemos a criação do ato adicional, a suspensão do poder moderador. Foi a primeira vez na história do Brasil que nós teremos brasileiros governando o Brasil. Porra, em 331 anos, apenas portugueses governaram o Brasil, mesmo após a independência, porque Dom Pedro I era português. E agora,
nós teremos brasileiros governando o Brasil. Bom, para retomar a nossa aula, eu vou aqui abrir o slide que a gente tinha parado, né? Então, como eu disse, brasileiros governando o Brasil, mas nem sempre o fato de ter brasileiros governando o Brasil, a população mais pobre ficou totalmente satisfeita. Não é à toa que nós teremos cabanagem, uma revolta no Grão-Pará extremamente popular, a gente vai trabalhar ela. Inclusive caiu na prova do Enem do ano passado, a cabanagem. Sabinada, uma revolta da classe média de Salvador. Balaiada, uma revolta de extrema característica popular no Maranhão. Malês, uma revolta de escravos também em Salvador. A única revolta de caráter elitista de todas essas revoltas do período regencial foi a Farroupilha. Mas não se preocupem, iremos trabalhar revolta por revolta. Tranquilo. Agora vamos pensar nos regentes. Então, retomando, para quem inclusive não participou da aula anterior. Assim que Dom Pedro I abdicou do trono, foi criado a regência trina provisória. Durou 4 meses, para eleger uma regência trina permanente. Os senadores de todo o território brasileiro foram convocados e eles, então, elaboraram uma eleição, convocaram uma eleição baseada no voto censitário para eleger, então, a nossa regência trina permanente. De 1831 a 1834, tivemos uma regência trina permanente. Bom, o problema é que tinha liberais e conservadores que disputavam exageradamente o poder. 2 deles estão aí na lousa, no quadro para vocês, na tela para vocês. E aí, no ato adicional, foi decretado o fim da regência trina e o início da regência una. E durante todo o período regencial, tivemos apenas 2 regentes únicos. O padre Diogo Feijó, fundador do Partido Liberal, um dos primeiros fundadores do Partido Liberal, padre, oligarca, né? Até porque se o voto era censitário, eles tinham que ter comprovação de renda também para se candidatar a regente. Ele era senador do Brasil, então era um oligarca, era um fazendeiro, porém com características mais modernas, mais liberais. Governou o Brasil de 1834 a 1837. Quando, então, sofrendo com inúmeras revoltas, em 1837, o padre Diogo Feijó renunciou ao governo brasileiro, à regência brasileira. Era considerado um grande intelectual, foi professor de história, foi professor de geografia, foi professor de francês, foi senador do Brasil durante o primeiro reinado, durante o período regencial e agora também depois deixou de ser senador para se tornar regente brasileiro. Ok, então o padre Diogo Feijó era do Partido Liberal. Lembra que eu tinha prometido para vocês que eu ia caracterizar agora os 2 partidos? Pois bem, o Partido Liberal tinha características mais liberais, ou seja, queria o fim do absolutismo no Brasil, queria o fim do poder moderador e do Conselho de Estado e queria maior participação política a todos os letrados no Brasil. Não era muita gente. Quando eu digo letrados, aqueles que sabiam ler e escrever. Então, eles desejavam que todos os letrados tivessem maior participação política no Brasil. Por quê? Porque eles poderiam dominar mais a política brasileira, até porque eles eram médicos, advogados, eles eram pequenos comerciantes, eles eram pequenos agricultores, fazendeiros, ou seja, jornalistas, professores, ou seja, eles eram os intelectuais que tinham forte influência das ideias republicanas, iluministas, europeias. Esse grupo, você pode fazer a observação, esse grupo Partido Liberal, durante o segundo reinado, vai se tornar Partido Liberal exaltado e vai se tornar o grupo republicano, tá?
Ou seja, você pode ter certeza que já no período regencial eles tinham características já mais liberais e até republicanas. Porém, ainda não pensavam em proclamar nenhum tipo de república, até porque nem existia o Partido Republicano Brasileiro, que foi criado só em 1870. Beleza? Então, poucas palavras. Partido Liberal, composto por médicos, advogados, professores, jornalistas, intelectuais, mais iluministas, mais liberais, queriam maior participação política a todos os letrados, a todos que sabiam ler e escrever no Brasil, principalmente os intelectuais de classe mais baixa, que não participavam da política porque não tinham comprovação de renda. Ok? Já o Partido Conservador, esse era composto pela elite agrária brasileira e foi representado pelo Pedro Araújo Lima, o nosso segundo regente uno, que renunciou, que governou após a renúncia, perdão, falei errado, que governou após a renúncia do padre Diogo Feijó. Então, ele assume após a renúncia do padre Diogo Feijó e governa até o golpe da maioridade promovido por Dom Pedro I. Ele sempre teve um desejo de criar um império parlamentar. Então, durante o seu governo, ele criou um projeto de elaboração de uma nova Constituição, que nunca foi elaborada, tá? Mas que influenciou lá na frente o grupo republicano e, após a proclamação da República, a elaboração de uma Constituição mais democrática. O que ele queria? Ele queria que o império continuasse, que quando Dom Pedro II tivesse a maioridade, assumisse o governo, porém sobre um sistema parlamentar parecido da Inglaterra, ou seja, que o imperador não fosse absolutista e tivesse limitações políticas. Resumidamente, Partido Conservador, elite agrária brasileira, mais então conservador, continuava na ideia do voto censitário, ou seja, na ideia da comprovação de renda para poder participar da política, e queriam criar um império parlamentar, ou seja, que um parlamento composto por senadores limitassem o poder do imperador, no caso, o próximo imperador Dom Pedro II. Alguma pergunta, gente? Aqui, ao lado direito, a imagem desses dois importantes regentes, né? E que os dois, que fique bem claro, os dois acabaram sofrendo exageradamente com as constantes revoltas. Poderiam até ter governado mais tempo. O padre Diogo Feijó foi um bom regente. O problema é que o Brasil vivia uma crise econômica tão profunda que ele sofre tanta pressão política dos conservadores e da própria população por causa das revoltas de norte a sul, que ele renuncia. E o Pedro Araújo Lima, mais conhecido como Araújo Lima, ele acaba sofrendo o golpe da maioridade porque o Brasil vivia uma instabilidade política tão grande que os próprios liberais apoiaram o golpe do Dom Pedro II em 1840. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu vi que teve pergunta aqui, eu acho pertinente a gente parar. Vamos lá, Israel. Desigualdade perante a sociedade, população sem direito ao voto, da população de baixa renda, sem dúvidas, né? A população de baixa renda não tinha direito ao voto, não tinha direito a se candidatar, não tinha direitos políticos, ok? Bom, segunda pergunta. Professor, o parlamentarismo, então, é característico de partidos conservadores e liberais seriam uma república? Sem dúvidas. No século XIX, os grupos mais liberais, né, exaltados, eles queriam repúblicas. Você, por exemplo, ontem eu estava dando uma aula no curso vespertino sobre as revoluções liberais do século XIX, né? Desde a Revolução Liberal do Porto, que eu trabalhei com eles, até a Comuna de Paris, né? Nós temos aí várias revoluções liberais. O que eles queriam? Repúblicas. O estilo político republicano, Carla, é mais democrático, né? É mais democrático. Então, os liberais são mais democráticos. Os conservadores preferiam um estilo mais, que eu posso dizer, parlamentar, né? Se você pegar, por exemplo, a Inglaterra hoje, ela tem
uma mescla dos dois. Você tem, né, a Câmara dos Lords, até hoje, na Inglaterra, né, que geralmente é composta por membros da nobreza antiga inglesa e os próprios membros da família real, mas você tem a Câmara dos Comuns, na Inglaterra até hoje, onde você tem os parlamentares, é uma monarquia parlamentar. Na Inglaterra não é mais tão conservadora, mas só o fato de ter uma monarquia, né, gente, já mostra um pouco do conservadorismo. Só o fato de ter uma família real. No estilo republicano é totalmente liberal. Você escolhe o seu presidente, você escolhe o seu deputado, o seu senador, o seu vereador, o seu prefeito, o seu governador. Né? Na Inglaterra é hereditário. Né? Por mais que nós sabemos que os monarcas quase não governam, mas ainda é hereditário. Ok? Por mais que o parlamento tenha tanta influência política, mais até do que a própria rainha, né? Bom, a Sandy perguntou aqui, ó, professor, mesmo sendo padre, ele tinha características iluministas? Eu vou te dizer uma coisa. Os primeiros grandes iluministas brasileiros, tirando o período colonial, falo mais no Império Brasileiro, eram padres. Olha só, as pessoas têm uma ideia de que ser padre é ser conservador. Sandy, eu vou te dar uma informação atual que você vai ficar impressionada. A maior parte dos padres atualmente são de esquerda. Vou repetir, a maior parte dos padres atualmente no Brasil são de esquerda. São comunistas. É lógico que não acreditam no ateísmo pregado por Karl Marx no Manifesto Comunista, no fim das religiões, né? Mas há uma releitura, inclusive no século XIX, na segunda metade do século XIX, nós temos um socialismo cristão, que foi desenvolvido por padres, por bispos, arcebispos, por intelectuais do clero, principalmente da Igreja Católica, né? Então, você tem aí uma onda bastante liberal entre padres. O padre Diogo Feijó, ele era liberal e possuía características iluministas, por mais que fosse fazendeiro, representasse também, né? Sua família era uma família de fazendeiros, mas não eram os conservadores da elite agrária brasileira. Ok? Ficaram surpresos aí com a informação que eu dei? Gente, existem ordens da Igreja Católica de extrema esquerda, impressionante, entendeu? Vamos lá, perguntas. Beleza. Vamos lá, não teve pergunta não, vamos continuar então. Então, principal característica do período regencial, as rebeliões regenciais, ou revoltas regenciais. Então, o que provocou essas revoltas? Vou citar aqui as 5, mas não precisa copiar, não, eu vou trabalhar uma por uma. Balaiada, Maranhão. Sabinada, Salvador. Malês, também em Salvador. Cabanagem, a mais popular da história do Brasil, Grão-Pará, que seria todo o norte do país hoje, né? Não era só o Pará, era todo o norte do Brasil, e a Farroupilha, né? Que foi a única revolta que teve sucesso na história do Brasil. Eles chegaram a proclamar uma república que durou alguns anos, né? Quase 10 anos, e deu certo, né? E aí eu vou te explicar o porquê que ela deu certo mais para frente, não se preocupe, tá bom? Agora, o que provocou todas as revoltas? Bom, o Brasil vivia uma crise econômica profunda. Essa crise foi provocada principalmente porque Dom Pedro I foi embora e limpou os cofres públicos e deixou uma dívida externa violenta. O cara deixou o filho dele com uma dívida externa fora do normal de mais de 5 milhões de libras inglesas e ainda esvaziou os cofres públicos e vazou, provocando fome, provocando forte desigualdade, não só nas províncias, em todo o Brasil, provocando desemprego, provocando falta de alimentos, provocando conflitos em todo o território brasileiro. Então, primeiro motivo que provocou as revoltas esparramadas pelo Brasil, a crise econômica. E a crise econômica traz consequências como fome, como desigualdade, como desemprego. Não falei antes, o aumento dos impostos. Porque, gente, naturalmente, os governos sempre enxergam como estratégia de recuperar a economia de um país como aumentar os impostos. Eu aumento a arrecadação
exploro mais a população e consigo, em consequência disso, recuperar a economia do país. Então, crise econômica, fome, desemprego, desigualdade e altos impostos estão principalmente ligados às revoltas de caráter popular. Você pega a cabanagem, o que provocou a cabanagem? A fome, a escravidão. É lógico que cada revolta vai ter suas particularidades, vai ter seus fatores particulares em cada região. A cabanagem está associada à fome, à desigualdade e à escravidão, porque era uma região que tinha tanto escravidão africana como escravidão indígena. A balaiada também está relacionada à escravidão, tanto que a balaiada foi promovida por balaios, que eram escravos, e alguns negros libertos ou livres. A sabinada, já uma revolta da classe média, que estava insatisfeita com os impostos, né? E o pior, quanto mais eclodia revoltas pelo Brasil, mais o governo aumentava os impostos, porque tinha que pagar para a Guarda Nacional combater essas revoltas e ainda tinha que enviar tropas imperiais com armas, suprimentos. Imagina as despesas de tudo isso. Então, a coisa só piorava, gente. Verdade que a economia do Brasil só vai melhorar durante o governo de Dom Pedro II, que, extremamente intelectual e político, conseguiu acabar com as revoltas e governar, estrategicamente falando, assim, vou deixar para falar quando a gente trabalha Dom Pedro II, porque ele foi impressionante, sabe? Ele consegue equilibrar liberais e conservadores no poder, tá bom? Bom, retomando. Esses conflitos são considerados conflitos violentos, só para vocês terem ideia, cerca de 33%, um terço da população do Grão-Pará morreram na revolta. Por quê? Porque era uma revolta popular, eram pessoas pobres, eram índios, eram negros, mestiços que estavam promovendo essa revolta. Massacre promovido pelo Exército Imperial, pela Guarda Nacional, foi de extrema violência, tá? Bom, então, revoltas armadas, se você quiser acrescentar, e violentas, onde o Estado brasileiro reprimiu com extrema violência, tanto usando o Exército Imperial, como usando também a Guarda Nacional. Tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Eu acho que veio pergunta. Perfeito, tudo bem, falaram tudo bem. Bom, hoje a gente vai trabalhar pelo menos a revolta dos malês, né? Se você quiser colocar, aliás, a data já está aí, ó, revolta dos malês, 1835, ela acontece especificamente em Salvador, tanto é que eu coloquei, teve um caráter eminentemente urbano, porque aconteceu só em Salvador, não aconteceu fora de Salvador, tá? Agora, por que malês? Eu vou explicar o nome de cada revolta para vocês. Bem, por que revolta dos malês? Malês era a denominação dada a todo escravo de origem islâmica que vivia no Brasil. Porque eles vinham do norte da África, do antigo reino do Mali, por isso malês. Então, todo escravo, independente se ele era do reino do Mali, atual Nigéria, independente se ele era do norte da África, do reino do Mali, do antigo reino do Mali, atual Nigéria, todo escravo islâmico era chamado de malês. O problema é que eles eram a minoria, eles não eram nem 5% dos escravos de Salvador, dos escravos brasileiros. A maior parte dos escravos vieram do noroeste da África, eu já falei muito isso com vocês em sala de aula, porque lá eles tinham experiência com a cana, depois tinham experiência com ouro. Problema que foi ficando escasso escravos no noroeste e alguns comerciantes, traficantes começaram a comprar escravos no norte. E no norte eles tinham origem islâmica. Detalhe, eles eram islâmicos, eles eram negros e alfabetizados. Ah, Caleb, você está de sacanagem. Gente, no Brasil, menos de 1% da população era alfabetizada. Só os filhos dos grandes senhores agrários e os próprios senhores, mais ninguém, e os clérigos. 99% da população era analfabeta, isso no Império. Vai aumentar na República para 5% alfabetizado, ou seja, 95% analfabeto. Aqui no Império, 99% era analfabeto.
mas esses negros de origem islâmica do Reino do Mali, do norte da África, da atual Nigéria, eles eram alfabetizados. Sabe por quê? Eles precisavam, segundo os preceitos religiosos do islamismo, eles precisavam ler o Alcorão. Um dos pilares do islamismo é orar em direção a Meca, pelo menos 5 vezes ao dia, e ler o Alcorão, até porque eles liam a passagem, é tradição entre o islamismo ler uma passagem do Alcorão e depois promover as suas orações. Então, esses negros eram alfabetizados e, consequentemente, eles tinham características totalmente liberais, cara. Eles queriam liberdade religiosa, eles queriam proclamar uma república na cidade de Salvador e depois esparramando por toda a província da Bahia, tá? Nós chamamos de recôncavo baiano, né? A Sandy vai entender muito bem, porque ela é do interior da Bahia, né? Então, peraí. Vamos resumir aqui. Esse primeiro slide. Revolta dos Malês, uma revolta de negros, escravos, a maioria deles, escravos de ganho, que viviam na cidade de Salvador, até porque essa revolta teve caráter urbano, acontece somente em Salvador no ano de 1835. Eles não conseguiram tomar a cidade de Salvador, mas tentaram tomar a cidade, tentaram tomar o Pelourinho, o Farol da Barra. Eram negros, alfabetizados, islâmicos, que queriam 3 coisas essenciais. Primeiro, o fim da escravidão. Segundo, liberdade religiosa e a construção de uma mesquita, que é o local de oração dos islâmicos. Então, eles queriam liberdade religiosa e a criação de uma mesquita em Salvador. E sabe o que eles queriam também? Poder alfabetizar os seus filhos, porque os seus filhos precisavam saber ler e escrever para ler o Alcorão. Gente, o índice de analfabetismo entre os islâmicos é quase 0% entre os homens, tá? Porque nos países xiitas as mulheres não podem estudar. Entre os homens, uma sociedade extremamente machista, patriarcal, a sociedade islâmica tem essas características, infelizmente, tá bom? Então, eles tentaram tomar a cidade de Salvador, queriam acabar com a escravidão em Salvador e depois no recôncavo baiano, ou seja, por toda a Bahia, e criaram uma sociedade africana e islâmica. Problema, gente, que o islâmico ele tem radicalismo religioso. Está aí uma imagem mostrando, essa imagem ela é famosíssima. Essa imagem retrata a tentativa de tomar a cidade de Salvador promovida pelos negros malês, pelos negros islâmicos. Se você observar, eles não possuíam armamento adequado, facão, foice, pedaço de madeira, enxada, faca. Eles não tinham armamento adequado e nem treinamento militar. E nem um número muito grande, porque a maior parte dos escravos de Salvador, eles eram do candomblé, eles eram do politeísmo e não do islamismo. E o islamismo era visto por outros negros, por outros escravos, como uma religião extremista, mas no aspecto religioso mesmo, tanto que eles queriam criar um Estado absolutamente islâmico, não permitindo outras religiões. Tá? Eu vou parar um pouquinho aqui para a pergunta. Professor, tem algum personagem específico de maior importância na revolta dos malês? Na verdade, não teve, porque nem chegou a ter uma grande revolta e nem chegaram a criar uma república ou até uma monarquia, como era uma das perspectivas. Existiam 2 grupos entre os malês. Aqueles que queriam a proclamação de uma república com maior liberdade islâmica, maior liberdade religiosa, e aqueles que queriam a implantação de uma monarquia, porque alguns vinham da Nigéria, do antigo reino do Mali, que eram acostumados com uma monarquia, e outros vinham de outras regiões do norte da África também islâmicas, né? Então não há um personagem forte, como por exemplo Giuseppe Garibaldi na Farroupilha, Bento Gonçalves, não há um personagem forte dentro da revolta dos malês. Há um grupo de islâmicos urbanos em Salvador que tentaram tomar a cidade em 1835, porém fracassaram.
Fracassaram por vários motivos. Primeiro, possuíam características diferentes. Segundo, hostilizavam negros do candomblé e do politeísmo. Terceiro, hostilizavam mulatos, mestiços. Queriam criar uma sociedade negra, africana e islâmica em Salvador e depois no restante da Bahia. E aí, há um medo muito grande da elite agrária da Bahia. Por quê? Porque anos antes, 1804, 99% da população do Haiti tinha acabado de expulsar os franceses e promovido uma revolta anti-escravista, uma revolta de negros. Então, existia um medo no Brasil de acontecer uma outra revolta, como aconteceu no Haiti, de negros anti-escravistas que queriam o fim da escravidão. E aí, galera, esses fazendeiros denunciaram e convocaram tropas imperiais e formaram a Guarda Nacional da Bahia. E aí não teve jeito, Não teve jeito. Um massacre. Prenderam quase todos, mataram 70 islâmicos, 70 negros, e olha que a revolta tinha pouco mais de 300 homens, mataram cerca de 70 islâmicos, 70 negros de origem islâmica, malês, e prenderam centenas. Inclusive, mandaram prender negros de origem islâmica em outras províncias e enviaram eles de volta para a África. E acredita, eles não foram enviados para serem livres na África. Eles viraram escravos na África, porque também tinha escravidão na África, também tinha extração de minérios, cana-de-açúcar na África, em colônias portuguesas. E mandaram eles para a África, e eles foram vendidos como escravos na África. E aí houve uma preocupação muito grande em não mais comprar negro de origem islâmica, porque eles são alfabetizados, porque eles querem liberdade religiosa, porque eles são considerados mais radicais, porque em algum momento eles vão promover alguma revolta, ok? Bom, eu vou fazer uma breve recapitulação. Enquanto isso, se você tiver dúvida, você vai me mandar, beleza? Então, Revolta dos Malês, 1835, um grupo pouco maior de 300 negros de origem islâmica, alfabetizados, que queriam formar um Estado islâmico com liberdade religiosa, construindo uma mesquita, alfabetizando os seus filhos, queriam construir uma sociedade negra islâmica em Salvador e que depois se esparramasse por toda a Bahia. Esses negros tentaram tomar a cidade de Salvador, vou colocar aqui a imagem para vocês. Eles tentaram tomar a cidade de Salvador, porém, sem armamentos, sem treinamento militar, sem armas de fogo, com armas rústicas como faca, facões, foices, enxadas, acabaram sendo presos e alguns, inclusive, mortos. Aqueles que tentaram tomar o Farol da Barra, que era o Forte da Barra, foram mortos. Aqueles que tentaram tomar o Pelourinho, alguns sobreviveram e foram presos quando se entregaram e depois enviados de volta para a África. É considerada a única revolta da história do Brasil de origem islâmica e é considerada uma das primeiras revoltas que queria a implantação de um Estado religioso, liberdade religiosa. É a primeira revolta de origem religiosa que queria liberdade religiosa. Imagina criar uma mesquita em Salvador. Brasil, segundo a Constituição de 1824, era um Estado católico, cristão, E aí é contraditório, Porque o Brasil era um Estado católico, era um Estado cristão, mas mesmo assim tinha a presença de membros do candomblé, islâmicos e assim por diante. Gente, nenhuma dúvida? Dúvidas? É agora? Hã? Não? Bom, opa, tem pergunta. Isso aí, tem que perguntar mesmo. Vem não. Quais foram as... Muito boa pergunta. Olha a pergunta da Gabi. Quais foram as motivações? Bom, primeiro, liberdade religiosa. Então, é uma motivação religiosa. Segundo, a construção de uma mesquita e liberdade de educar os seus filhos, alfabetizar os seus filhos.
Terceiro, o fim da escravidão. Então, não é mais apenas religioso. Eles queriam o fim da escravidão. E quarto, a criação de um Estado Islâmico. Antigamente a gente usava esse termo Estado Islâmico. Aí depois veio, né, esse novo grupo terrorista, que era uma célula do Al-Qaeda, chamada Estado Islâmico. Nós paramos de falar, porque confunde a cabeça das pessoas. Então esse grupo terrorista... Não. Eles queriam formar um governo islâmico, um Estado Islâmico. Alguns com estilo republicano, outros com estilo monarca. A maioria queria, inclusive, a implantação de uma monarquia em Salvador e depois no restante da Bahia. Uma monarquia islâmica. Então, há duas motivações, religiosa e do fim da escravidão. Ok, Gabi? Gente, Calef, ela tinha caráter separatista? Sem dúvida, foi uma revolta separatista. Eles queriam... Veja bem, se eles querem proclamar uma monarquia na Bahia, eles querem separar do restante do Brasil. Tinha caráter separatista, sim. Tá? Vamos aqui colocar as principais características. Eu acho importante porque eu caio em vestibular. Separatista. Queria um fim da escravidão, ou seja, né, abolicionista, queriam o fim da escravidão, queriam criar um Estado islâmico, uma monarquia islâmica na Bahia, tá? Queriam liberdade religiosa, porém, é a primeira revolta, inclusive foi a primeira revolta do período regencial, já no começo de 1835, e é a primeira revolta do período regencial e a primeira revolta que foi oprimida durante esse período. Ok? E aí a segunda revolta, meses depois, eclode lá no sul do Brasil, uma segunda revolta. Qual, gente? Qual foi a segunda revolta lá no sul do Brasil? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A que mais teve sucesso e a que mais cai no vestibular. Inclusive aconselho, porque na primeira aula está dando menos gente do que na segunda. Aconselho que na semana que vem não perca a primeira aula que eu vou trabalhar, a Farroupilha, também conhecida como Revolta dos Farrapos. A única revolta separatista da história do Brasil após a nossa independência que de fato teve sucesso. Beleza? Professor, qual é o mesmo ano em que aconteceu a Malês? 1835, Malês, só em 35. Aconteceu em alguns dias que eles tentaram tomar Salvador. Beleza, gente? Alguém me chama aí, eu vou mandar o slide para vocês. Sandy, me chama aí que eu vou mandar o slide para vocês, ok? Beijão, fiquem com Deus, bons estudos, tá? Beijo do Calef.